O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Amém. Pastor, o que o senhor vai comentar hoje aí? Eu quero trazer aqui para você, primeiro, a historicidade do autor, que não é ninguém mais, ninguém menos do que Davi. Não é um qualquer que colocou no papel aquilo que estava no coração, aquilo que desceu à alma, não. É alguém que tem história. É alguém que, eu vou dizer uma palavra que talvez pessoas não vão saber, mas é alguém que tem lastro. O que é lastro? É história, até familiar. Davi não caiu de paraquedas. Davi não foi colocado no cenário a bancarrota, não. Davi fora escolhido por Deus para uma grande obra. De onde Davi fora escolhido, pastor? Desde o ventre de sua mãe. A Bíblia não dá detalhes acerca da mãe de Davi. A história diz que a mãe de Davi era Edna. Mas acerca do pai de Davi, a Bíblia fala. A Bíblia diz que Jessé era pai de Davi. E o histórico de Davi vem de onde, pastor? Vem desde o 8º livro da Bíblia. Porque se em cima do bolo tem que ter uma cereja, se a Bíblia é uma coroa e nessa coroa precisa ter uma pérola de altíssimo valor, a pérola da Bíblia é o livro de Ruth, o 8º livro da Bíblia. Que diz o que, pastor? Que diz o seguinte: Noemi sai juntamente com seu esposo para romper na vida, para vencer na vida. Uma fome toma a cidade, toma a terra, e eles lançam-se às terras de Moabe. Chegam na terra de Moabe, os filhos de Noemi, a saber, Malom e Quilion, casam-se. Um casou com uma moabita, outro com outra moabita, uma chamada Ruth, outra chamada Orfa. Diz a Bíblia que contraem matrimônio. Os dias se seguem na sua normalidade, morre o pai, deixando Noemi viúva. Os dias se seguem, morre o primeiro filho, deixando Ruth viúva. Morre Quilion, deixando a outra nora viúva. Então, 3 mulheres e um destino à frente. Noemi, inteligente como era, chama a primeira e diz: podem romper na vida, se lancem, porque eu não posso dar à luz a mais filhos para vocês. Busquem a vossa vida, façam o que quiserem, sigam o vosso caminho. No intento das palavras, Ofra diz: eu vou seguir o meu caminho, penso e detenho no meu coração o pensamento de que vou ser alguém na vida. Ruth amava tanto o filho de Noemi que diz: velhinha, aonde tu fores eu irei, aonde pousares pousarei, aonde caminhares caminharei. Olha, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus também. Não te deixo, não te solto e não te largo. Há uma controvérsia odierna, há uma controvérsia nos dias atuais que é a quizilha, o detalhe, o estreitamento, até brigado de a nora com a sogra. Ninguém pode dizer: não, a minha sogra, porque a minha sogra, desde o período bíblico, Deus já deixou no 50%. Uma deserta a sogra e outra fica com a sogra. Ruth ficou com sogra. A Bíblia diz que elas vão rabiscar espigas, vão pegar espigas. O dono daquela roça olha e diz assim: deixa mais espiga cair, porque a moça que está pegando espiga, a saber, Ruth, é bonita, e eu tenho interesse a ela. Diz a Bíblia que Boaz deixou os seus servos deixarem cair mais espigas, e ela vai rabiscando espiga, pega uma ali, pega outra ali, e diz-nos a Bíblia que ele chama ela e conversa com ela. A saber, os dois se casam, e ele vem a remir Ruth, bem como Noemi. Ele deixa Noemi virar cidadã, para você entender, nas terras de Moabe. A Bíblia diz que dias vão, dias vêm. Noemi, ou melhor, Ruth concebe e dá à luz ao menino, a saber, Obed. E Obed, nascendo filho de Boaz com Ruth, a Bíblia nos diz que a ama do menino
fica sendo Noemi. Quem que a ama? É aquela que cuida. Quem que a ama? É aquela que afaga a criança. Quem que a ama? A mãe é muito rica, acabou de casar com o dono da fazenda, a mãe vai para os shoppings da vida, a mãe vai para a situação elegante da vida, e a ama cuida da criança, a ama cuida do garoto, assim como Moisés foi criado por uma ama, que era naturalmente a sua mãe, Joquebede. Obed vai ser criado por Noemi, e em sendo criado por Noemi, a criação de uma ama, principalmente uma velha, é 1000 vezes melhor do que a própria mãe. Por quê, pastor? Porque o velhinho, ele sabe, ele tem jeito, ainda mais que ela sabia que aquele seria 50% seu neto. Ademais, a sua nora havia se casado com o dono da fazenda. Então o que ela vai fazer? Ela vai tratar nos mínimos detalhes, irmã Glória, ela vai cuidar muito bem, ela vai afagar o garoto, e ela vai crescer com o garoto, já velhinha, de muita idade, irmã Isaura. Acredito pelo panorama bíblico que ela tem os 90 anos de idade. Mas o que ela vai fazer? Ela vai cuidar de Obed, e em cuidando de Obed, no seu cuidado para com ele, que não é apenas limpar a fralda, que não é apenas dar banhinho no garoto, mas é também uma criação um pouco histórica. Ademais, na época, se existia o cuidado de se contar a história dos seus antepassados. E por falar em antepassados, Noemi não caiu de paraquedas também. Noemi tem antecedentes extraordinários. Ela descendia de uma origem abraâmica. Ela descendia de uma família que possivelmente passaria o Jordão. Por que possivelmente, pastor? Porque além de ter passado, estava acostumada a ver Deus abrir o oceano para a família dela passar. Ela é tão acostumada com isso que olha para o garoto e diz: meu filhinho, eu vou limpar você, eu vou arrumar você, mas a vovó também, antes de você dormir, quer contar as historinhas para você. Qual historinha a senhora quer que eu conto? Qual historinha que você quer ouvir hoje, meu netinho? Ele diz: conta aí dos heróis de Israel. Mas tem muitos heróis em Israel, tem muita gente boa em Israel que fez de tudo. Fala de Débora, conta dos juízes, conta de Gideão, conta de Moisés, conta de Abraão, conta de Isaac, conta de Jacó. E eu acredito que o menininho olha assim com uma carinha: conta mais, vovó, tá gostoso. Ele diz: eu não posso, já é 2 horas da manhã, você precisa dormir. Vai dormir, Obed. E a história continua no dia seguinte. O menino cresce ouvindo o quê? Ouvindo os bons fluidos dos seus antepassados. O menino cresce ouvindo de que o Deus de Israel não é o Deus de Moabe. O Deus de Israel é o poderoso que entra na guerra, vence, é poderoso para fazer, é poderoso para realizar. Ele sabe que a centelha da sua paternidade deixou um legado para ele. E o que o legado diz? Olha, se todo mundo aí para trás na história, no histórico é bom, você terá que ser 1000 vezes melhor, garoto. E ele cresceu nesse intento. A Bíblia Sagrada nos informa que Obed é pai de Jessé, por conseguinte, avô de Davi. O Obed, a Bíblia diz que ele casa, dá à luz a sua esposa, um garoto. A esse garoto coloca-se o nome de Jessé, que por conseguinte é pai de Davi. Ora, se a vovó, se a bisavó, melhor dizendo, contou as historinhas, ele também vai contar a historinha para o seu filho Jessé. Se ele vai contar a historinha para o seu filho Jessé, o seu filho Jessé, por amar muito o seu filho Davi, também vai contar as historinhas, irmão Roseli, para o menininho chamado Davi. E Davi cansou de ouvir essas histórias, ouvia e ficava imaginando como é ser alguém que põe a vara em cima do mar e o mar se abre, como é ser alguém como Baraque, que é o filho do trovão, que vai chegando assim até Débora e diz: Débora, desce comigo para a guerra. E Débora: eu vou descer até uma parte, porque dali para frente Deus entregará 900 carros de guerra na sua mão, carros de ferro vão ser colocados na sua mão. E ele levantou a mão como homem de Deus, e daqui a pouco a Bíblia diz que começou Deus a colocar emboscada no meio dos carros do exército de Sísera, e 900 carros de ferro viraram sucata para ele fazer não sei o que com aquela ferragem
toda. Davi olha para a situação e diz: eu também tenho que ser alguém na vida, eu também tenho que mudar a minha história. E você sabe como é que ele se insere no cenário bíblico profético. Diz a Bíblia que Davi começa a ser escolhido por Deus desde o ventre, a escrever o salmo e disse: olha, ainda que eu era informe, o Senhor já me conhecia. Eu ainda era células, ele já sabia que eu estava no ventre da minha mãe, ele já conhecia os meus ossos, ele já me entretecia. Ele entretecia numa linguagem mais antiga, ele entretecia o meu tutano. O que é o tutano? É o cerne, é o miolo do osso. Esse Davi entendeu, acreditou que ele precisava ser um homem diferente, e em sendo um homem diferente, ele é escolhido por Deus para uma grande obra. A Bíblia diz que Samuel chega à casa de Jessé e diz: passa diante de mim os meninos para que eu unja o rei de Israel. Diz a Bíblia que Jessé olha e diz assim aos meninos: olha, o profeta veio aqui para ungir o rei de Israel, e vocês se assenhorem diante dele, se acerquem diante dele. Eles se colocaram: Aminadab, Samá, Eliabe, Natanael, Radai e Ozem, 6 meninos bonitos, portentosos, másculos, fortes, diante do grande profeta Samuel. O profeta olha e diz assim: esse aí Deus desrejeitou, esse aí Deus não escolheu, esse aí está muito bonito, Deus não vê o exterior, Deus vê o coração, esse aí não, esse não, esse não, esse não. E a voz profética ecoa no meio da sala: qual foi, pastor? Acabaram-se os mancebos. E o dono da casa teve que recitar: não, ainda falta o menor, e esse menor não está no ambiente. Por quê? Porque o menor está trabalhando, apacentando as ovelhas do papai. Manda chamar o menor, porque antes que o menor chegue, nós não nos assentaremos à mesa para comer. Diz a Bíblia que o menor é chamado. Davi entra na sala, a unção de Deus toca o coração de Samuel, e Samuel recebe a instrumentalidade do céu para derramar sobre a cabeça de Davi 7 litros de azeite. Azeite caindo na cabeça, Davi é escolhido, é inserido no cenário bíblico profético. E aí, pastor, é um dia da sua existência, ele abre a voz, ele abre a boca e diz: eu vou escrever o salmo, e começa a colocar as palavras no papel, e aí, colocando as palavras num papiro da época, com uma pena que era a caneta, e começa a escrever, e ele me dá grandes, gloriosas revelações. O que ele me diz, pastor? Ele fala para mim que lá no céu, segundo o Salmo 68, vai ter um estacionamento maior do que esse que está aí na frente da igreja. Por quê, pastor? Porque no céu vão ter 20 milhares, milhares de carros do Deus Todo-Poderoso. Como, pastor? No céu tem carro, irmão. No céu tem carro de Deus. No céu os carros de Deus estão disponibilizados para todos aqueles que querem dar uma voltinha no céu. Pastor, no céu a gente não vai voar, no céu a gente não vai flutuar, irmão. Eu não sei como vai ser lá, eu sei que o estacionamento do céu está lotado de 20 milhares de carros do céu. A Bíblia abre uma nesga para me dizer que os carros do céu têm fogo. A Bíblia diz que Elias e Eliseu estão às margens de um rio chamado Jordão, e de repente Elias é arrebatado de Eliseu, e quando é arrebatado de Eliseu, some. Eliseu olha, cai de joelho e diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros arrebatam no redemoinho de fogo Elias e Eliseu. Diz a Bíblia Sagrada que Deus fala através destes carros. Como, pastor? A Bíblia diz que Eliseu está deitado na sua cama. Eu já disse isso aqui esses dias. Eliseu está deitado lá na cidadela de Dotã, com a porta fechada. Eles acordam pela manhã, o menino Geazi fala: profeta, eu vou lhe comprar um pão com manteiga para a gente comer aqui no hotelzinho de Dotã. E aí o menino abre a porta da cidade, do hotel. Quando abre a porta do hotel, sai para fora, volta para dentro do hotel, fecha a porta e diz: profeta, eu tenho um negócio para te dizer. O que você tem a dizer, Geazi? Eu quero te dizer que nós estamos cercados, o exército da Síria está aí, está tudo estragado para a gente. Por quê? Porque eles são muitos, são milhares de cavalos, são milhares de carros, são cavaleiros, tem armamento até os dentes, ninguém rompe o exército de Senaqueribe, o exército da Síria. Ele olha para cima e diz: Deus, já que eu estou acordando mesmo, lembrei disso agora, abre os olhos do moço para que ele veja Jeová. A Bíblia diz que o moço saiu para fora, empinou o peito e saiu gritando: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Conosco está o braço do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Se você veio aqui, adore o nome do Senhor. Por quê? Porque esse lugar é o lugar do braço do Senhor está estendido sobre a tua vida. Ele escreve isso para mim. Que mais ele escreve? Ele me grita no coração uma paixão, uma emoção sobrenatural. Quando ele pega o papel e escreve assim no versículo 19: bem
Bendito seja o Senhor, que de dia em dia, não é semana em semana, não é mês em mês, nem tampouco ano em ano, é de dia em dia. O que Ele faz? Ele me cumula de benefícios. O que é cumular, irmã Glória? Cumular é encher, cumular é lotar, cumular é colocar, cumular é empurrar, cumular é sobejar, cumular é transportar, cumular é satisfazer, cumular é comprimir, cumular é lotar, assim como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 38, a seguinte expressão: a medida de Deus é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante no vosso colo. Me dá a entender o seguinte: enquanto caber em cima do seu colo, Deus vai mandar bênção sobre a tua vida. E se você fosse inteligente, já estaria dando glória ao nome do Senhor. A bênção de Deus enrica e não acrescenta dores. O quanto você aguentar de bênção hoje é o que Deus vai dar sobre a sua vida. Davi insere-se nesse cenário, colocando essas palavras. E aí o que me chama a atenção, que grita a minha alma, é o versículo de número 20. O que ele fala, pastor? Ele diz assim: o nosso Deus é Deus da salvação. E ele diz mais: a Jeová, que Jeová, o Senhor, o poderoso, o mais de todos, a Ele pertencem as saídas para escapar da morte. E a minha proposta dessa noite é te demonstrar quais são as saídas de Deus para te fazer escapar da morte. Qual é, pastor, a primeira saída de Deus para me fazer escapar da morte? Porque todos nós aqui temos uma certeza de que morreremos um dia. Seja mais, seja menos dia, um dia morreremos. Minha avó sempre dizia para nós, a cidade de Indaiatuba é uma cidade muito arborizada, e a minha avó Tezinha sempre ouvia um cântico de uma coruja ou de algum animal, um canto, uma cantarolice, um piado de algum animal que parava em frente à casa dela e piava bonito até o cântico. Eu não sei que animal era, e minha avó sempre dizia assim: no dia em que esse cântico cantar na porta de um qualquer, este cidadão morre. E a gente ficava com aquilo assim: mas vovó, por que a senhora não morre? Um dia meu primo Eliander perguntou: por que a senhora não morre? Esse pássaro canta todo dia em frente à sua casa. Ela disse: é que eu sou protegida pelo Cordeiro, que é muito mais poderoso do que esse pássaro da morte. Hoje, não sei porquê, nós estávamos saindo de casa e eu pedindo a Deus uma confirmação para essa palavra. Tinha um pássaro cantando na porta de casa. Eu disse: meu Deus, será que alguém vai morrer? E lembrei, contei para as meninas acerca da minha avó. Mas todo homem, toda mulher tem uma certeza: um dia ele terá que morrer. Agora, se você serve ao Deus Todo-Poderoso, que eu sirvo, a Jeová, o Senhor, a Ele e só a Ele pertencem as saídas para escapar da morte. Ou seja, no favor dele está a vida. Não, você não entendeu, senão você adorava mais ao nome do Senhor. A Bíblia diz, Jesus recitando a sua palavra, ele diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nesta noite receba a vida de Deus. Saída para escapar da morte só Deus tem. O que é a saída? É o escape. Quando você vê ali na porta de saída, você vai ver exit, saída. Você poderá sair por ali. No caso de uma emergência, de um fogo circundando essa igreja, você vai ver a plaquinha saída e você sairá. Você escapará da morte. Se o fogo te pega, você morre. Mas quais são as saídas que Deus usa para fazer a gente escapar da morte? Primeira saída, sem sombra de dúvidas, e não vale a pena nem me aprofundar muito, porque você já sabe de cor e salteado. Primeira saída para escapar da morte: Jesus Cristo de Nazaré. Como pastor, por que o senhor está levantando a mão fechada para cima? É porque eu penso que eu tenho a bandeira ensanguentada do Calvário, e quando eu levanto ela, oh, aleluia! Quando eu levanto ela, eu estou dizendo para a humanidade: Jesus salva, Jesus salva, Jesus pode te dar escape da morte. Você que pensou que ia morrer, você que pensou que ia naufragar, você que pensou que tudo ia dar errado, o Senhor Jesus te salva. Ele é o escape para a morte do mundo. Pastor do
céu. Como é isso, pastor? O Senhor Jesus é aquele que traz a salvação na hora exata, é aquele que traz a saída da morte no momento preciso. Quando foi que isso aconteceu, pastor? Diz-nos a Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, e eu gosto de pregar esse texto porque ele foi escrito por um doutor, e o doutor sabia do que estava escrevendo. O que aconteceu, pastor? O dono da sinagoga, a saber, Jairo, o príncipe da sinagoga, chegou até Jesus e disse: Jesus, por favor, tem como o senhor ir lá em casa? Por que eu tenho que ir na sua casa, pastor Jairo? E ele diz assim: porque minha filha está à morte, está à beira da morte, está moribunda, está enferma, e do jeito que vai morrer. Jesus olha e diz: vamos, eu vou. Aonde é? Na casa de Jairo estão indo. Quando Jesus está no meio do caminho, lá vê uma mulher. A Bíblia diz que essa mulher há 12 anos tinha um fluxo de sangue, não pôde ser curada, gastou tudo com os médicos, gastou toda a sua fazenda, ficou longe da família, acabou com tudo, acabou com seus haveres, colocou uma roupa, ficou toda pronta, toda arrumada, passou pelo meio da multidão e tocou na orla do vestido de Jesus. Quando tocou na orla do vestido de Jesus, ele diz assim: eu paro. Por que, Jesus? Por que você vai parar? Porque alguém tocou em mim e eu senti que de mim saiu poder e de mim saiu virtude. Para que, Jeová? Se isso é Deus, eu tenho que falar. Alguém foi curado aí. Cadê a pessoa que foi curada? Cadê a pessoa? Apresentaram a mulher. A mulher: Senhor, fui eu que te toquei, me perdoa. Ele disse: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Você rompeu a multidão, rompeu a teimosia dos discípulos, rompeu toda a sorte de males e veio aqui para me tocar. Ei, você não veio aqui para outra coisa senão para tocar no veste de Jesus, porque Ele é o poderoso para te curar. Eu nunca vi um médico na face do planeta que cura de costa através de um toque. Eu conheço só um, e esse é Jesus, o poderoso para curar. A Bíblia diz que ele curou a mulher, e quando ele está ali dando as palavras para a mulher, todo mundo vem: ora por mim, Jesus, como é que você conseguiu curar a mulher? A mulher ficou curada, sanada na hora, ficou salva na hora. O que aconteceu? Ele está ali conversando, lá se vêm os carregadores da morte, lá se vêm os incircuncisos, e eles chegam diante de Jairo e diz: pastor, nós temos uma notícia não muito boa para te dar. E pastor Jairo diz: pois não, meus filhos, o que vocês precisam? Ele diz assim: ó, não incomodes mais Jesus, porque tua filha morreu. Morreu. Jairo, como pai. Há quem diga que a menina tinha 12 anos. A Bíblia não diz que a menina tinha 12 anos. A menina tinha 11 anos e alguns meses. A Bíblia diz que estava quase aos 12 anos. Alguém diz: pastor, ela morreu porque teve a sua primeira menstruação. Não, 11 anos de idade, é uma criança. Talvez comeu alguma coisa, talvez bebeu alguma coisa, talvez. O certo é que a menina morreu. E quando os mensageiros trouxeram a notícia, a criança, a filha do pastor, morta em casa, ele não tem outra coisa a fazer senão chorar. Se fosse como eu, cairia das pernas, se desestruturaria. E quando se desestrutura, fica para baixo, fica deprimido, e alguém diz: que foi, Jairo? Ele fica, quando fica lá embaixo, fica acabado, fica destruído. Os carregadores da morte vêm e dizem: morreu. Jesus escuta a palavra morreu e diz assim: Jairo, não chores, crê somente. Jairo, eu sou a saída para escapar da morte. Você não entendeu? Se você tivesse entendido, você adorava o Senhor. Irmão, eu não estou falando de doença, eu não estou falando de disse, não. Eu estou falando de morte. Amigo, não estou dizendo de saiu uma feridinha, a feridinha foi aumentando, fui no médico, o médico disse: você está com câncer. Eu fui para a quimioterapia, tratei, e agora estou bem, graças a Deus, Deus me curou. Não, eu estou falando da morte. Eu estou falando de uma notícia satânica e diabólica que grita no ouvido do pai e diz: sua filha morreu. Sua filha morreu, sua filha morreu. E quando Jesus escuta, ele diz: não temas, não chores, eu sou o escape para a morte. Aleluia, aleluia, aleluia. Se fosse eu, irmão, mesmo ele falando, eu não conseguia conter as minhas lágrimas. Jesus apressa a multidão, apressa os discípulos e parte para a casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, todo mundo está chorando. E a Bíblia diz, no capítulo 8 do livro de Lucas, que o povo ria dele. Por quê? Porque o povo sabia que ele era poderoso para curar, mas sabia que ele veio para curar e não para ressuscitar. Jesus, na verdade, chegou atrasado para curar, mas chegou antecipado para poder ressuscitar. Cadê aqueles que adoram aquele que ressuscita nessa noite?
aleluia, aleluia, aleluia. Diz a Bíblia, queridos e amados irmãos, que eles então entraram na casa. Quando entram dentro da casa, Jesus pede que o pai, a mãe e 2 amigos entrem com ele. E quando Jesus entra, se não, fique tranquilo, ela só está dormindo. Levanta, menina. Tocou nela. Ela levantou. Quando levantou, fala assim: irmã, faz uma canja para ela, faz uma comida para ela. Pastor Jairo, está vivo ou está morta? Ele disse: uau, que homem é esse? Como pode isso ter acontecido? Sabe por que aconteceu? Porque Davi, impelido pelo Espírito, diz: o Senhor nosso Deus, o Jeová, é a saída para escapar da morte. Em nome de Jesus, adore-o nesta noite. Adore-o. A morte pode até vir, mas ele chega e diz: não morre. Eu dou vida. E a mulher de Naim, a viúva de Naim, lembra dela? A viúvinha de Naim está aí chorando, indo com as carpideiras. O que é carpideira, pastor? É umas mulheres que usa roupa preta e só sabe chorar em velório. Elas ganham para isso. Por quê? Porque elas choram. Porque a família já não tem mais nem forças para chorar. O parente é tão querido que eles dizem: eu não consigo mais chorar, vou contratar carpideira. Contrata um monte de mulher, aquelas mulheres chorando e chorando. Mas era tão lindo, mas ajudava a mãe. O pai já morreu, a mãe vai ficar sozinha. E o caixão vai indo. E de repente, quando sai no portão central, principal da cidade de Naim, lá vem a multidão da alegria. Lá vem Jesus na frente falando os seus jargões: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que me segue não andará em trevas, mas passou da morte para a vida. Jesus vai falando a sua palavra e de repente para o cortejo fúnebre. O que me chama a atenção é Jesus parar o cortejo fúnebre. Glória a Deus, aleluia. Eu sou de uma cidade do interior do estado de São Paulo. E no interior do estado de São Paulo, quando morre alguém, coloca-se o caixão dentro de um carro funerário, que na época era uma caravana, não sei se você se lembra desse carro, e bota um monte de coroa de flor em cima do carro. É ou não é, irmã Glória? A senhora está fazendo assim porque eu acho que ela na Paraíba, acho que é assim também. Pronto. Coloca um monte de flor em cima do carro e o carro sai, rua acima, rua abaixo, para dar as últimas condolências ao morto. Não tem farol de trânsito, não tem guarda, não tem trânsito carregado, o carro liga as lanternas e sai. Não tem placa de pare, o sinal ficou vermelho, o carro vai, porque últimas condolências ao corpo. E nunca ninguém se atreveu a entrar no meio do carro: eu paro esse cortejo aqui. Ninguém. Só um: Jesus. A saída para escapar da morte parou o cortejo fúnebre. Para tudo. Como parar, Senhor? O Senhor não pode fazer isso. Nós estamos chorando, nós estamos levando para o cemitério para enterrar. Para. Por que para? Eu quero dizer para a mãe desse menino: não chore. Aleluia. E quando diz não chore, já coloca a mão no peito do defunto. O menino está entalado literalmente, um monte de tala, enrolando ele como uma múmia. Jesus vai tirando as talas e colocando a mão no peito do garoto. Quando coloca a mão no peito do garoto, o poder das mãos do Todo-Poderoso, cheias de nêutrons, íons, prótons, elétrons e magnéticos, tocam o coração dele. O coração que está parado, o coração que está em pó, o sangue que já parou, o nervo que já endureceu, recebeu uma carga do Todo-Poderoso, que é o escape para a vida. E o menino sentou em cima do caixão. E quando sentou, todo mundo glorificou o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque Jesus é a saída para a morte. Porque Jesus é a saída para a morte, irmão. Porque nele reside a vida. A vida da vida, pastor, não. A vida do céu, a vida da eternidade. O único que pode dar a vida é o Senhor Jesus. Ele é a saída para escapar da morte. Pastor, tudo bem, pastor, concordo, muito bom, maravilha, sentir a palavra Jesus, coisa linda. Mas pastor, eu não vivo nesse tempo. Posso ir até Jerusalém, posso andar nos caminhos que Jesus andou, posso fazer o que Jesus fez, mas e ele, pastor? Ele não está para me fazer escapar da morte. Como é, pastor, que eu posso escapar da morte? É por isso que Davi diz assim: a ele pertencem, plural, as, não é a, é as saídas para escapar da morte. Se são as, a primeira saída é Jesus, e a segunda é para nós nesta noite. A segunda é o livramento de Deus.
Aleluia. Livramento, pastor? Sim, senhor. Quando falo de livramento, me lembro, e você se lembra também nesse exato momento, a sua mente está aí, analisando, pensando, matutando, como diz o bom mineiro, estou matutando aqui, pastor, quantos livramentos que Deus já me deu. A gente ouviu um hino hoje à tarde, o hino dizia assim: você lembra daquele acidente? Foi por muito, mas por muito pouco que não aconteceu. E você até pensou que tinha acontecido, mas quando você abriu o olho, o caminhão tinha passado, você estava de boa. O que foi? Foi livramento. Foi Deus te dando saída para você escapar da morte. Se você abrir a Bíblia em Salmo, no capítulo de número 61, você vai ver livra-me. Se você abrir a Bíblia no Salmo de número 91, versículo de número 3, eu vou recitar para você ficar alegre e mandar 2, 3 glória gostoso para Jesus. Salmo 91, verso 3: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Veja o 14: porque encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em alto retiro. Como? Porque conheceu meu nome. O versículo de número 15: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Pastor, é Deus que me livra, Ele é a saída para a sua vida, Ele é a saída, Ele é a saída, Ele é a saída, Jesus é a saída. O livramento que Deus te dá é a saída. Você não morreu, por quê? Porque Ele te livrou. Você não bateu naquele caminhão porque Ele te livrou. Você não foi deportado porque Ele te livrou. Você é aquele que foi escolhido para ser protegido por Deus. Então adore a Ele, exalte a Ele, enalteça a Ele. Ele é a saída para fazer você escapar da morte. Livramento. Pastor, sim senhor. Estamos vivendo dia após dia livramentos do Senhor em todos os sentidos. Mas irmão pastor, eu não sei nem dirigir. Não sei porque o senhor fala que eu vou bater em frente de um caminhão. Não sei nem dirigir. Você não precisa muito. Você está cortando a carne, a faca escapa, bate no seu pulso, o pulso começa a esvair sangue. Você liga no celular do marido para ele vir te ajudar e te levar para o hospital. Ele não atende. Alguma coisa acontece. E o que é? É livramento que Deus te dá. Pastor, sabe a pintinha que apareceu no seu corpo? Se não é nada, só está inflamado. Dias vão, dias vêm, ela vai aumentando, daqui a pouco é um câncer. Mas pastor, é um vírus que apareceu no ar. Justo você foi pegar. O que está acontecendo? Deus está me livrando diuturnamente. Aleluia. Filho, eu estou te livrando dos mínimos detalhes. Eu estou te livrando dos mínimos detalhes. Não faz muito tempo. O que era que estava infectado? O que estava infectado aqui nos supermercados? Tinha acho que era mamão, não era mamão. Melão. Estava infectado. Muita gente comeu e morreu. Lembra disso? E você, eu gosto de um mamãozinho. Por que não comprou? Porque Deus te livrou. Aleluia. Eu já disse aqui, repito, quantas vezes necessárias forem, a polícia passa por você, dá tchauzinho para você. Você vai tomar café de manhã lá, um monte de policial, você entra de peito aberto, e ninguém esconde que você é ilegal. O que Deus te faz? Deus te livra. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, você pode glorificar o Senhor, porque Ele te livra nos mínimos detalhes. Irmão, não sou eu, não é a polícia, não é a imigração, é Deus. Ele faz escapar da morte, é Ele. O que aconteceu, pastor? Pastor, foi uma indigestão, foi um alimento que eu comi e fiquei mal. Às vezes era um vírus, às vezes era alguma coisa que podia te matar. Deus fala assim: não, o meu poder é maior, Ele tem ainda muita vida para viver. Pastor, quem escreveu tinha consciência para escrever, e muita. Pastor, Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 21, a Bíblia diz que Davi foi para a guerra. Davi, o escritor, tá? O escritor. Foi para a guerra e lutou para valer, igual gente grande. Espada, lança, para lá, para cá, pá, pá, pá. A Bíblia diz no capítulo de número 21, versículo de número 15, a última parte: e Davi se cansou.
Samuel 21:15. E Davi se cansou. Quando Davi se cansa, porque todo homem é fadado ao cansaço, ao esgotamento físico mesmo, estou dizendo. Quando ele se cansa, ele tira a espada, tira o escudo, tira a couraça, tira toda a indumentária bélica que o defendia e o protegia, e entra dentro de uma oca. E quando ele entra dentro de uma oca e fica ali descansando, diz-nos a Bíblia que aparece o filho do gigante Golias. O nome dele, pastor, Isbi-Benob. Pastor, está na Bíblia? Sim, senhor. Isbi-Benob aparece com uma espada de 3 quilos de cobre. A Bíblia diz que a espada é nova, ou seja, foi preparada, foi confeccionada para matar um homem cansado. Isbi-Benob apresenta, eu acredito, como um vilão, né? Como um vilão no final do filme. Ele espalma a espada. Ei, Davi, esperei tanto por esse momento. Você matou meu pai. Você matou o nosso filisteu Gate, lá em Gate. Você matou Golias. Preparei essa espada. Eu sabia que um dia eu ia te pegar, Davi. Sabe o vilão da história? Sabe o final do filme que você pensa assim: não, agora o vilão vai ganhar. Isbi-Benob com a mão na espada. Vai morrer, Davi. Davi não pode alcançar a espada e tentar matá-lo. Davi não pode colocar o escudo na frente, está cansado. O que acontece, irmãos? Quando ele pega a espada e vai para matar Davi, de cima da pedra onde Davi está ocado, na oca mesmo, pula um neto de um amigo de Davi de muitos anos. Quem era ele, pastor? O nome dele é Zeruia. Ele era neto de Barzilai. Barzilai era um velho que cuidou de Davi há muitos anos atrás. Deu amendoim para Davi, deu mel para Davi, fez de tudo. E aí, pastor, e aí que Davi morou com esse velho, enquanto seu filho Absalão reinava em Jerusalém, pelo menos tentava reinar em Jerusalém, por apenas 2 anos e 6 meses, segundo a Bíblia. E aí, pastor, nesse interregno de tempo, 2 anos e 6 meses, nasce o garoto. E quando nasce o garoto, o amigo do vovô ajuda a criar. E no que ajuda a criar, ele diz assim: meu filho, você vai ser um valente em Israel. E em sendo um valente em Israel, eu vou te ensinar como é que livra alguém. Como é que livra Davi? Eu acredito, pequenininho. Como é que livra amiguinho do vovô? E aí Davi tira a espada e diz: você vai fazer isso. Você vai chegar, quando o perigo for de morte, você já corta a cabeça. Quando o perigo for de morte, você já degola, porque já não tem mais chance. A espada vai cair, o corpo do lado. E aí, pastor? Zeruia pulou de cima da pedra e fez exatamente como aprendeu. Aleluia. Degolou Isbi-Benob. Eu acredito. Depois disso você glorifica. Isbi-Benob disse: estou com Davi na mão, não adianta você fazer nada. Ah, não? Não. Então balança a cabeça, gigante. E ele balança e a cabeça cai. E quando cai, o corpo cai do lado. Por quê? Porque só Deus manda livramento para nos fazer escapar da morte. Não, você não entendeu. Você não entendeu. O nosso Deus te faz livrar da morte. Se o diabo abre a porta da morte e diz: vai passar todo mundo, Jesus diz assim: eu sou poderoso, eu tenho vida, dou vida com abundância. Não morre mais. Adore a Deus nessa noite, adore a Deus nessa noite. Se solta na presença do Senhor. Tira esse medo de morte que você está, tira essa agonia, essa ânsia de morte, e pensa hoje: aquele que é poderoso para te livrar da morte já está no santuário. Se ele está no santuário, ele merece adoração, ele merece louvor. É ele que pertence à saída para a vida. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, entenda essa palavra. Entenda essa palavra. Jeová, o nosso Senhor, tem, pertence a Ele as saídas para escapares da morte. É assim, pastor? Sim, Senhor. Amém? Amém? Pastor, mas se for vontade e querer dele que eu morra, crente, salvo, lavado e remido no precioso sangue de Jesus,
morre depois de pregar, É, Deus. morre sentando numa cadeira e apenas deixando que o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus. Aleluia. Mas pastor, você não pode dizer isso porque o senhor sai daqui da igreja, vem uma carreta e te atropela e você morre esmiuçado. Não, quem é servo do Deus vivo, Deus escolhe o dia da sua partida, escolhe o dia da sua morte. Aleluia. Quem é servo do Deus Todo-Poderoso não morre igual Whitney Houston morreu, não. Carcomida pelas doenças, carcomida pela droga, carcomida pelo álcool. Não, servo de Deus, ele chega no céu inteiro e diz: estou aqui, eu cheguei. A morte não tem poder sobre a vida de um salvo. Adore ao Senhor se você pode nessa noite. Coloque-se em pé comigo em nome de Jesus.